Fala, meus amigos, fala, meus queridos. Hoje nós estamos dando início ao nosso primeiro episódio do Skycast. Foi algo que nasceu no nosso coração, no coração de 5 amigos. Foi um sonho, um propósito e é algo que a gente queria levar adiante. É um tempo de mesa, um tempo de qualidade muito legal, assim, que a gente já tem durante toda a nossa caminhada como amigo. A gente diariamente praticamente já conversa sobre assuntos que a gente crê que vai edificar alguém. E a gente nada mais quer do que transmitir, levar à tela, levar isso a alguém, levar isso a vocês, sobre as nossas conversas. Aqui nós vamos ter pessoas que vai contar sobre as suas histórias, vão ter pessoas que vão contar como que ela agrega no reino. E são pessoas que a gente vai selecionar realmente, que tem a mesma visão que a nossa, que tem a mesma visão que a sua. E é isso. Eu me chamo Wilton, eu sou um dos 5 amigos. Eu sou engenheiro civil, eu atuo na área e eu sou casado. Beijo, meu amor, sou casado com a Rebeca. E atualmente, tanto eu quanto ela estamos nos congregando na Comunidade das Nações Maraponga, pastoreado pelo nosso grande pastor, grande amigo, Flávio Façanha. E é isso. Amém. Olá, meus queridos, é uma honra estar compartilhando essa mesa abençoada e ser um canal de bênção para vocês. E é isso, meu nome é Jonathan, sou administrador e empresário, sou casado para sempre com a Camila e sou pai do Cauã, ele tem 7 anos e congregamos na Comunidade das Nações Maraponga. E é uma honra fazer parte dessa reunião e estar aqui compartilhando a sabedoria com vocês, viu? É isso. Amém. Bom, meus amigos, tudo bem? Eu sou o terceiro dos 5 amigos. Ainda tem mais 2 aí. Meu nome é Matheus, eu sou casado com a Joyce. Falou. Ei, rapaz! Eu sou casado com a Joyce, tenho 2 filhos, o João Miguel e a Maria Júlia. Sou casado para sempre. A gente está aqui com o maior ânimo por esse projeto. É uma conversa aqui que a única diferença que a gente está tendo são algumas câmeras que estão aqui nos captando, mas que a gente já faz isso aqui com muita frequência. A gente tem realmente uma frequência de conversa, uma frequência de som, um tempo de mesa, bastante rotineiro, e que a gente quer transmitir isso para vocês. Acredito que tenha somado muito na nossa vida e a gente quer passar isso para vocês. Alguns temas principais que a gente vai trazer convidados, assim como foi falado, Com certeza. mas que vai somar muito. E eu espero que vocês tenham empenhados também a aprender muito conosco. Bem. Rapaz, e quem são os outros 2 amigos? Vou falar sobre um, tá? Um é médico, hoje ele está em falta porque está no plantão, é o Rogério. Vai aparecer a foto dele aí para vocês. Mas o Rogério é um grande amigo nosso que está presente com a gente, é um homem muito sábio, usado por Deus, casado com a Johanna. Posso dar um spoiler aqui, né? A história dele. Mas ele é um dos 5 amigos e vai estar aqui no nosso próximo programa para a gente poder passar para vocês. É uma pessoa que realmente tem os mesmos propósitos que a gente, tem o mesmo alinhamento, já caminha com a gente também há um bom tempo. E o nosso 5º amigo, né? 5 de 5, ele fica no nosso backstage. Ele hoje está tomando de conta aí de tudo que está por trás da câmera, que é o Arthur. Nós vamos tentar trazer ele aqui para aparecer. Dá para dar um grito aí, Arthur? Vamos conseguir. Dá para dar um grito aí, Arthur? Dá para dar um grito? Aí, ó. Mas é isso. Somos 5 amigos. E o Skycast, gente, nada mais vai ser do que uma conversa. Uma conversa entre 5 pessoas, com mais alguns convidados. Vão ser pessoas que vão nos agregar, ser pessoas que realmente vai mostrar como que ela fez, como que ela está hoje, o que ela está fazendo para que o reino avance. Vai ser uma conversa bem aberta. E a gente te convida, você é o nosso convidado especial para estar aqui com a gente, nesse tempo de mesa, adentrar juntamente com a gente nas nossas conversas, certo? Então, ativa o sininho, curte, compartilha. Eu acho que para você ter um volume maior aí, o que está te impedindo é porque você ainda não compartilhou pelo menos com 13 pessoas. Boa. Então, se você compartilhar com 13 pessoas, o teu volume vai ficar aí bem top. Vamos... Instagram? Bora. @WiltonFilho. @MatheusNabuco.Físio. @Jonathan F. Vieira, Jonathan com TH. E o nosso Skycast é @Skycast_podcast, certo? Botando só Skycast,
Eu já tenho certeza que vocês vão achar. E vamos começar nossa conversa, Amém. certo? Eu queria puxar um gancho de... Nós somos cristãos, nós seguimos nessa caminhada, inclusive na mesma igreja. E eu queria muito entender, eu queria muito que também quem está aí, sentado junto com a gente, escutando a nossa conversa, entendesse como que cada um de nós conheceu a Cristo. Como que foi essa jornada, como que foi... Eu sei que alguns não nasceram no lar cristão, alguns passaram por alguns perrengues, alguns passaram por algumas provas, tribulações, mas que hoje estão alinhados em Deus e a gente quer entender como que isso aconteceu. Queria entender de vocês, primeiro. Mãe. Vai, começa comigo então. Eu que sou o mais novo aqui da congregar com os irmãos. Tudo começou quando minha esposa começou a frequentar os PGs, que vamos falar mais na frente aqui, que é o propósito que une esses 5 amigos, que se resultou o Skycast, né? E eu vi que o exemplo dela me incentivava a ir à igreja, a aproximar de Deus. Isso eu já tinha encaminhamento para conhecer, já tinha histórias, já sonhava com isso. E eu sempre tinha na minha palavra de conhecer também a igreja dela, só que no meu tempo. Não era no tempo de Deus, né? Mas era do tempo de Deus. Eu que não me enganar, que nada é na nossa força, né? E nem na nossa vontade, sempre é na vontade dele. E através de uma palavra que no Dia dos Pais eu fui para um culto e foi por conhecer, por ser uma pessoa influenciadora, né? Que era o André Fernandes. E na igreja de Lagoinha a gente foi conhecer, tinha muita vontade de conhecer, estava em São Paulo, que era o aniversário dela, que inclusive hoje, né, ela está completando idade, né, dia 3. Aí, rapaz. E parabéns, meu amor. Parabéns, Camila. E sempre vinha eu já por estar próximo dela, por já conversar e ler a palavra, já acompanhar sobre isso, mesmo distante, não ser íntimo do Senhor, eu via que a palavra posicionamento. De que eu ouvisse essa palavra, era Deus que estava falando comigo. E foi muito claro nas palavras, inclusive no Dia dos Pais. E o que faltava em mim era posicionamento. Posicionamento de estar próximo, posicionamento de ser um pai, de ser família, de ser um amigo, de ter princípios no negócio. E ele falou tudo isso. Foi 2h30 falando nisso. Eu até no dia, quando quando eu saí, né, que ela nem acreditava que aquele dia ia ser um dia muito especial. E aí quando ele falou, quem aceita? Eu levantei as 2 mãos, ela nem acreditou. Foi não, tia, isso é um... E a partir disso eu comecei a congregar na igreja dela, onde eu senti a aproximação, ser mais íntimo de Deus, de estar frequentando, ser mais frequente, de conhecer a palavra, seguir a palavra. E foi assim que eu fui abençoado. Fui sendo abençoado e quanto mais próximo de Deus Pai, minha família se tornou mais feliz, se tornei verdadeiramente um homem, né, que respeita as leis de Deus e os mandamentos, e de servir ao próximo. Isso que me encaixou mais é porque eu sempre gostei de servir ao próximo. E o que mais fazia lá era servir ao próximo, nos ministérios, na palavra, né? Eu já agia. Eu acho que essa questão do servir é o que a gente pode até pensar um pouco sobre. O evangelho é isso, né? O evangelho é o serviço. O evangelho é o servir. É o servir ao meu próximo com amor. Eu amar o meu próximo. Só puxando um gancho rápido, antes que a gente puxe disso, antes que a gente saia desse assunto, quando eu olho para o Jonathan, o que vem na minha mente, que é algo que ele bate muito nessa tecla, é questão de princípios. Uhum. Tudo que o Jonathan iria falar quando a gente está conversando, quando ele falou sobre a conversão dele, ele cita muito princípios. Ele não seguia os princípios que a gente hoje segue, os princípios cristãos. Ele seguiu os princípios deles, os princípios que eles tinham em mente. Mas ele até conta que ele realmente teve princípios. E aí é isso que realmente, como ele falou, o que se resumiu realmente, quando eu olho para o Jonathan, é princípios. Realmente é isso. Quando foi o ano? Qual foi o ano? Foi ano passado, 2023. E servir ao próximo, o que eu falo só um pouquinho de servir, não é servir muito, pessoal. É servir certo. Sim. Você servir certo. Não adianta você fazer 2.000 coisas 2 vezes. Melhor você fazer 2 coisas 2.000 vezes. Amém. E se servir o próximo e dar sempre o seu máximo, o melhor, sendo com a intimidade de Deus, porque o alvo é Cristo. E isso foi que eu aprendi. Eu já tinha isso em meu pensamento, mas ficou mais firme, ficou mais claro quando eu fiquei íntimo. Fiquei
na palavra, né? Que foi o meu posicionamento lá de atrás, né? De aceitar publicamente a Cristo, Sim. né? E a partir disso foi partindo, compartilhar com os irmãos, né? À toa que todas as pessoas que quando aceitam Cristo, eu me lembro do meu dia, seja a igreja que for, onde eu estiver, eu vejo aceitando, e eu peço que aconteça o mesmo comigo. Sei que os caminhos são diferentes, mas o meu é bem fortificado, e é o que eu desejo para o próximo, sempre quando eles aceitam, que é ter um laço de amizade bom, para sempre estar na igreja, um círculo de falar sobre a palavra, de estar próximo, de ser íntimo, de orar, de servir. É isso, o que eu sempre peço, por mais que eu não conheça, por ser um irmão e estar partindo da igreja, é servir, que ele sirva e tenha laços fortes de amizade dentro da igreja. E é isso. Eu acho que a gente pode tirar também disso, e eu vejo alguns dos meus amigos, e eu vi muito no Jonathan isso. O fato de você ter princípios, o fato de você ter dons e habilidades, antes da conversão, te fazia uma pessoa já notada. Depois da conversão, tu usou isso para Cristo. Tu usou isso para o Evangelho, e tu viu o quanto tu prosperou, o quanto tu é mais feliz, o quanto tu é mais abençoado, quando tu usou tudo que tu tinha de princípios, capacidade, habilidade, dons, quando tu usou isso para Cristo. Foi uma coisa que aconteceu comigo já isso, mas que quando a gente remete muito ao Jonathan em relação a princípios, em relação ao homem ético, em relação ao homem de comunicação articulada, quando você se converteu, eu acho que isso é muito mais aflorado. Sim. Tu pode dizer alguma coisa em relação a uma habilidade tua que antes da conversão tu já tinha e que quando tu se converteu tu puxou mais, tu aflorou mais em relação Usou a ela no Sim. propósito certo. no propósito Sim. certo? Por mais que eu tenha medo, o maior é isso. Por mais que eu tenha medo, eu tenho Cristo. Eu tenho confiança em Cristo. E isso é o que me traz. Por mais que a situação que esteja ruim, ou esteja o mar de além do que eu queria, eu tenho Cristo. Por mais que tenha, eu tenho Cristo. E estou feliz. E sendo ruim ou bom, é sempre dando glória a Deus. Amém. Bom, vamos nós? Bora. Agora Vai lá. Vamos lá, repetindo, eu sou o Matheus, né? Eu, em 2017, até 2017, eu me considerava ateu. Muitos, quando eu falo isso, não acreditam, ou se surpreendem, porque desde quando eu me converti, eu tento me entregar, eu tento ser bem uma pessoa, praticar o Evangelho à luz da palavra. Então, quando eu me converti, foi numa história bem simples, na verdade. Eu conheci a Joyce em 2017, na faculdade. Sim. E ela me levou para a igreja. Foi a primeira pessoa que me entrou em contato comigo em relação à igreja, foi a Joyce. E aí a gente foi para a CN Fortaleza. E estava tendo um evento lá, o evento Live, que é um evento que acontece, onde vão centenas de jovens. E a gente assistiu algumas pregações e tudo mais. Uma dessas pregações era o Lucinho Barreto, que é um cara fenomenal. Forte. Que é um cara que tem ganhado muitas vidas aí. Se a gente puder colocar um nicho, a gente sabe que ele não está classificado somente nesse nicho, mas se a gente puder colocar um nicho como jovens, ele tem é muito usado por Deus em relação a isso. Então, eu achei várias pregações. Na do Lucinho Barreto, eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. E aí, a minha trajetória, antes de aceitar, foi porque eu não aceitava Jesus. Eu achava que Jesus tinha sido uma criação dada pelo homem, criada pelo homem, aonde tipo, ele uma coloca ficção, ali, como se fosse uma ficção. mas como um refúgio, por exemplo. Entendi. Se tu tá com um problema, tu criou Deus para que aquele problema fosse colocado nele e eu não surtasse. Entendi. E para mim estava tranquilo isso daí. Não tinha problema nenhum. Quando eu me converti, quando eu aceitei Jesus, foi totalmente diferente. A Bíblia já disse no livro de Jó, antes os meus ouvidos te ouviam, hoje os meus olhos te veem. E foi o que eu vivi na prática. Eu ouvia falar e estava tudo bem. Hoje eu te vejo, hoje eu consigo me comunicar contigo. Eu sou íntimo dele. Então eu acho que foi
essa fase da conversão, onde não acreditar, onde achar que era uma ficção, onde achar que era algo criado pelo homem, e hoje entender que ele é o criador de tudo, foi algo que para mim mudou minha vida, e é algo que eu tento passar para os meus amigos, é algo que eu tento passar para as pessoas que estão à minha volta, é algo que eu tento passar para os meus filhos e para a minha família. Qual foi o ano? 2017. A conversão foi 2017. Desde lá até então... Então, firme. E isso num evento que também me fez, da parte da CN, né, fez me lembrar aqui, foi que eu participava da Conferência Nordeste, né? Eu fui para a Conferência Nordeste, ele falou da Conferência Live, né? E eu da Conferência Nordeste. Eu fui para ver também o Thiago Brunet, que é um cara que eu sigo há muito tempo. E a Camila, dali começou a minha história. Voltando até o gancho, que dali voltou. Ela era distante e voltou a partir dali. Dali ela começou a congregar a CN Fortaleza. E sem eu menos saber, eu estava congregando sem nem ir. Só que a minha história começou ali. Ele falou e me voltou isso. Eu acho engraçado, rapaz, uma coisa, né? A tua vai ser um pouquinho diferente porque eu conheço a tua. Mas o que eu posso colocar como semelhante na nossa conversa, na nossa história, no nosso testemunho, é o quão importante foi a nossa mulher na nossa vida. Sim. Rapaz. Isso daqui já pode ficar como um tema para um podcast. Pode demais, rapaz. A Camila e a Joyce foi quem nos apresentou, foi quem nos puxou, foi quem nos impulsionou e acreditou que aquilo ali era o melhor para nós. Hoje a gente está vivendo uma possível... Fruto de oração delas, né? Fruto de oração. Exatamente. A decisão de hoje vai ser o fruto de amanhã. Exatamente. Vai ser a fruto do meu filho estar na igreja, dele frequentar a igreja e estar mais íntimo, até mais antes do que eu. Foi a minha decisão ali, a decisão dela que aconteceu. O filho dos meus filhos pode vir da minha decisão de estar sempre íntimo e estar sempre fazendo o bem para agradar o Senhor. Isso é algo que, tipo assim, pega muito a gente. Em relação a que Deus abençoa, né, até a terceira ou a quarta geração, mas que Ele amaldiçoa até a 1000ª geração. Olha isso. É algo que a gente precisa levar isso à frente. Vocês que já têm filhos, né? Eu ainda não tenho, mas vocês que já têm filhos, vocês estão se posicionando como Cristo. Uhum. E essa ação de vocês vai abençoar a família do filho de vocês, a família dos netos de vocês, a família dos bisnetos de vocês, por conta de um posicionamento, por conta do fruto da oração da Camila, por conta do fruto da oração da Joyce. E isso é algo que, tipo assim, se a gente parar para pensar, dá um podcast daí, dá 3 horas de conversa aqui a gente faz sobre isso. Tá. E eu tô me lembrando agora a história de... Não vou esquecer o nome dela, Sara, que é a mãe de Samuel. Sara? Ana, a história de Ana. Aonde Ana era uma mulher estéril, não podia ter filhos, se posicionou em oração e foi atrás disso. E aí começou um propósito que ela levantou, ela gerou Samuel, que é um grande profeta de Israel. E aí é onde a oração da Camila gerou frutos no Jonathan, o posicionamento do Jonathan em continuar na igreja, seguir a Cristo, gerou frutos no Cauã, e isso vai gerar frutos por conta de um posicionamento da Camila ou teu. E eu acho que isso foi o primordial. É algo que a gente pode até entrar em pauta também, porque eu acho que a geração de vocês, a geração cristã, está começando por vocês. Exatamente. Né? Eu creio que os pais de vocês, a mãe de vocês, não sigam a Cristo. Então vocês tomaram essa decisão. Ainda não, é isso, ainda não. Mas vocês decidiram tomar essa decisão, né? Na geração de vocês deram o start inicial. Vocês começaram isso. E a gente vê, pelo exemplo, pela dedicação de vocês, que isso será levado adiante. Será levado por gerações e gerações. Sim, se Deus quiser. Vamos nós? Vamos. O meu é um pouquinho diferente da de vocês, mas também tem umas particularidades. Eu, como vocês sabem, eu já nasci e me criei dentro da igreja. Meus pais são cristãos desde que eu nasci, fui apresentado à igreja desde que eu nasci. Só que durante muito tempo da minha vida, eu conheci um Deus, eu conheci um Jesus que meus pais me diziam, é muito do que tu disse. Você disse que meus ouvidos te ouviam, mas agora os meus olhos te veem. A minha fase durante uma boa parte da minha vida foi ouvindo o que meus pais me diziam, o que o meu pastor me pregava, o que meu líder de jovem, de criança me transmitia. E eu seguia numa rotina, seguia num padrão.
seguia ali como estagnava. Estagnei num ponto que eu não conhecia a Deus verdadeiramente. Tenho plena certeza disso, que eu não conhecia a Deus verdadeiramente. Porque eu cresci, me criei, o pessoal me dizia como era, mas eu nunca tive um encontro real, nunca tinha tido um encontro real. E aí eu me lembro que o meu primeiro encontro que eu tive, também foi muito parecido com vocês, foi um evento, fora a parte assim, não no culto normal, mas foi um retiro. Com quantos anos? Cara, isso foi em 2017, acho que foi 2017. Tive um retiro, eu até já conhecia a Rebeca, inclusive é algo para um próximo podcast, mas ela também me impulsionou bastante, mesmo ela não sendo cristã, mas ela, quando a gente se conheceu, ela decidiu seguir o mesmo Jesus, o mesmo Deus que eu seguia, mas eu ainda era aquele homem, aquele Wilton, que conhecia o Deus dos meus pais, não conhecia ainda o meu Deus, sabe? Não conhecia ainda, mesmo sendo o Jeová Rafá, mesmo sendo o mesmo Deus. Mas no retiro, eu já era acostumado, eu já tinha ido a vários retiros, nasci e me criei na igreja, já fui a vários retiros, mas esse retiro para mim foi diferente. Foi um retiro que eu fui de peito aberto, um retiro que eu fui de coração aberto para sentir Deus. E ali, eu me lembro que teve uma ministração, no segundo dia à noite, foi uma ministração que tocou muito na minha mente, na minha vida. Tocou muito, muito, muito. Eu chorava que soluçava. É algo até engraçado, que eu chorei tanto, mas tanto que eu estava dormente, com meus braços ficavam dormentes, minhas pernas dormentes, eu não sabia o que estava acontecendo. Mas eu chorava que soluçava. E foi até naquele momento em que eu também fui batizado com o Espírito Santo. Amém. E aí foi ali que eu realmente entendi e vi qual era o Deus que eu seguia, qual era o Deus que meus pais seguiam. Eu entendi e eu conversei com ele. Eu tive a oportunidade de conversar com ele e de entender que ele era o Deus da minha vida. De entender que não era por conta dos meus pais, mas sim por conta que eu conhecia ele. Eu conhecia Jesus. E a partir dali foi onde eu dei praticamente o start. Foi a partir dali onde eu dei o start. Eu estava vindo reto. Quando chegou ali em 2017, tive esse encontro. E aí a gente começou a... E é engraçado que o primeiro amor, a gente fala muito sobre o primeiro amor, né? Eu já conhecia, entre aspas, a Jesus. Eu estava na igreja há muito tempo. Mas quando isso aquilo aconteceu, surgiu em mim o primeiro amor. Surgiu em mim aquele fogo que ardia de eu querer ler a Bíblia direto, de eu querer entender mais, escutar a pregação, ir para a igreja e tal. E ele gerou o primeiro amor em mim. Sabe, o primeiro amor eu tive, não quando eu era criança, mas eu tive já na minha fase de juventude. E foi onde eu conheci a Jesus. E para encurtar um pouco mais, cresci, me criei dentro da igreja com meus pais, até chegar o momento que a gente se casou. E aí, por conta também de distância, por conta de algumas ideologias, a gente decidiu migrar de igreja. E aí é onde eu acho que foi um acelero na minha vida, onde realmente eu entendi algumas coisas que eu, apesar de eu ter encontrado a Jesus, eu estava caindo novamente na rotina, caindo novamente no padrão. Eu estava só seguindo regras. E aí, foi aí quando a gente decidiu ter a mudança, né? Decidiu desvestir aquelas roupas que nós tínhamos e entrar numa nova estação com roupas novas. E aí foi onde eu conheci, a gente vai entrar nesse ponto onde eu conheci vocês. E aí ali foi uma aceleração na minha vida, realmente. É um pouco diferente da de vocês, mas é algo também conta que... muito também, né? É algo diferente, mas algo bem próximo. Todos os três estavam distantes, apesar de você estar na igreja, mas por eventos, o seu no retiro, o dele na conferência live e o meu na conferência Nordeste, né? Por eventos, fez a gente se aproximar de Cristo, sentir o fervor de Cristo, saber que Ele está acima de tudo, que Ele é Deus, família, e é isso. E a gente às vezes troca as prioridades. E Exatamente. Aqui foi invertida algumas prioridades. E a gente reorganizou. O Wilton teve que ter um avanço da chama nele para voltar a Cristo. O paizinho nem acreditava. Ele não sabia nem quem acreditar. E eu, Jonathan, não tinha um posicionamento de encarar, de não ter medo. E a partir disso eu não tive mais medo. Eu sempre tinha Deus. Por mais que seja a maior dificuldade, sempre está na frente. É isso. Cada um aqui tem uma história. A gente se linka e tem uma conexão por conta disso. A gente nem sabe, a gente está se aprendendo aqui. A gente está conhecendo mais aqui e juntando. Exatamente. Até os anos são iguais. São semelhantes. São semelhantes, parecido, 17. E foi o nascimento do Cauã, onde eu também tomei um posicionamento de ser pai. Entendeu? E isso tudo envolve. A gente nem envolve demais. Na nossa secção, Deus assim, ele
dá pista, dá passo, que é onde a gente quer chegar, no nosso propósito. Deus dá várias pistas para a gente saber o nosso propósito. Você encontrou o seu, você encontrou o seu, eu encontrei o meu, e é isso que a gente está aqui para iniciar o início e o propósito, para falar sobre isso. Levar adiante, né? Eu acho legal o quanto que a gente não pode ficar calado, sabia? Um dos propósitos do podcast é esse, mas a gente entender a importância de não ficar calado em relação às outras pessoas. A gente está com pessoas à volta que precisa do nosso apenas que a gente abra a boca. O mais semelhante aqui foi que a gente se avivou, ou conheceu e aceitou num desses eventos, como você bem frisou. E que a gente que pessoas à nossa volta estão esperando só o nosso falar, o nosso convite. Exatamente. Em relação a isso. Vai ter conferências à igreja, a gente pode chamar essas pessoas, abençoar essas pessoas, para que elas tenham esse momento. Não, as pessoas já são cristãs, mas ainda não tem um avivamento que é preciso para que ela dê o start e virada de chave na vida dela. Então, é uma coisa que eu tenho levado muito comigo, que é, eu não posso ficar calado. Em alguns momentos eu preciso falar, eu preciso orar, eu preciso convidar, porque algumas pessoas estão só esperando. A Bíblia é a mesma, só que cada vez que você lê a Bíblia, você tem uma porção diferente, do ensino diferente que Deus quer te dar. Sim. Ou seja, a pregação é a mesma, só que vários pregadores pregando a mesma palavra, de uma forma diferente, ele vai te levar para outro canto, ele vai te levar para outro entendimento, e é isso que a gente precisa quando a gente tem pessoas à nossa volta que estão em fases duvidosas, estão em fases que a gente não entende ainda, mas que a gente precisa que estejamos lá ao lado dela, convidando para que elas sejam também impactadas como nós fomos. E é um pouco disso que a gente está transmitindo aqui, não é? Você falou um pouco sobre Bíblia, e aí eu vi, salvo engano, foi o teólogo Rodrigo Silva, em um dos podcasts também. Uhum. A gente, galera, um adendo aqui. A gente consome muito podcast, mas muito podcast. Tipo assim, quando eu vou trabalhar, é 1 hora, tá em meu trabalho, é 1 hora estando podcast. Na hora do meu almoço, eu almoço no podcast. Quando eu volto para casa, eu estou no podcast. A gente é assim enviando. Eu envio pro Jonathan, envio pro Paizinho. A gente tem um grupo que envia podcast. E, enfim, voltando sobre o Rodrigo Silva, ele cita que nós, muitas das vezes, seremos a única Bíblia que alguém vai ler. Sim. E aí eu penso sobre o exemplo. Realmente, sobre o nosso exemplo, sobre o nosso convite. Porque eu imagino que, por exemplo, como que eu vou convidar uma pessoa a ir para a igreja, a ir para uma conferência, a ir para um evento, se a minha vida não reflete aquilo? Por que ela iria? Se eu tenho uma vida promíscua, se eu tenho uma vida que não é a vida cristã realmente, eu não vou ter autoridade para chamar uma pessoa e convidar. Olha, vem ver. Vem e vê. O que é que acontece ali? Vem e vê o que é que acontece ali. Como é que eu vou dizer isso para ela? Se ela vai falar, eu não vou, eu não quero ter uma vida que nem a sua. Se eu estou vivendo uma vida dessa, literalmente ela não vai querer. Então, é justamente isso, é sobre o nosso posicionamento, sobre o nosso entendimento. Até eu ouvi uma palavra do Bispo Fabrício, né? E ele fala justamente isso, porque a Camila, minha esposa, né? Ela, para falar, ela às vezes não fala. E ele foi muito claro no dia, né? Que é o que ela fala até hoje, né? Que é uma música até do John Dias, né? Vem ver. Se a pessoa, minha igreja é isso, e você vê o que compartilha, aí... eu queria... Como é? Vem ver. Vem ver. Se você não tem nada para responder, vem e vê. É forte. Foi exatamente isso que a Camila fez contigo, né? Vem ver. Ela levou ele. Vem ver, aí... E foi Deus aí transformar. E foi com alguns aqui, comigo também. Eu não sabia, eu não conhecia, eu nunca tinha ido. A Joyce vem ver. A Joyce puxou. Mas e eu fiz isso forte, com a Rebeca. O nosso meu aniversário. Eu vem ver o que é que tá acontecendo aqui, rapaz. E é isso. Amém. E aí eu queria já puxar um gancho, a gente aqui já conversou sobre individual, quem nós somos, quem é o Jonathan, quem é o Matheus, quem é o Wilton. E agora eu queria que a gente puxasse um link de como que a gente se conheceu, como que começou essa nossa história. Eu creio que Deus coloca pessoas nas nossas vidas que nos impulsionam a ir mais longe, nos impulsionam a estar mais próximo dele. O próprio Jesus, né? Jesus tinha 12 discípulos, mas ele se relacionava mais com alguns, era mais íntimo de alguns. E eu queria que a gente conversasse abordasse sobre como que a gente se conheceu, certo? Como eu conheci vocês, né? Eu estava... Agora vem a parte boa, das risadas. Em Portugal. E aí, quando eu estava em Portugal, eu
cheguei aqui, já era da Comunidade das Nações, né? Sim. Maraponga, inclusive. Antes de ir já era, né? Antes de ir já era, porque eu estava no início, quando a Comunidade das Nações começou, quando ela até foi para um buffet para começar o culto e tudo mais, para depois montar a igreja, Maraponga. E aí o que é que aconteceu? Quando eu cheguei, eu já sabia da importância de um PG, Sim. e aí eu já fui para um PG. E aí foi onde eu conheci o Jonathan. Posteriormente, o Wilton chegou. Só especificando, o PG é um pequeno grupo. É uma célula. É. Uma célula de pessoas que, basicamente, o pastor ele não consegue cuidar de todos bem detalhado ao mesmo tempo. Então, cuidado pastoral, ele vai para o PG. Existem líderes, inclusive temos aqui, existe um líder, que ele assume essa responsabilidade todas as semanas, está cuidando das ovelhas. É um cuidado realmente pastoral ali de cada um. E aí, quando a gente continuou conversando, começou a conversar, tudo mais, a gente formou essa amizade, principalmente pela proximidade de ser homem, né? E houve o nosso PG, pelo menos pela nossa igreja, ele tem um intuito principalmente de multiplicar. O PG é 3 objetivos: cuidar, conectar e multiplicar. E foi quando essa multiplicação foi feita que eu comecei a liderar um dos PGs, e dois dos integrantes dos PGs são o Wilton e Jonathan, e aí a gente fez essa proximidade maior. Foi quando a gente surgiu a ideia do podcast, que veio do Arthur, que é uma das pessoas também que é liderada por mim no PG, e aí a gente começou a conversar, e a gente percebeu que cada vez que a gente falava um com o outro, Sim. tinha mais novidade, tinha mais soma de conhecimento. E não se encerra assunto. Não se Quase encerra. todo dia a gente está reunido, conversando. A gente sai para jantar, sai para conversar, tem tempo de mesa, tempo de qualidade, juntamente com as nossas esposas, né? Não são só nós. Exato. E não se encerra assunto, é assunto para dar e para vender. Por isso também que a gente começou o podcast, né? Mas compartilhar. E os PG servem para isso, porque o Matheus, ele nem sabe, mas eu andei na casa dele, ele nem me conhecia. Exato. Mas por causa de um PG. Por que ele me recebeu na casa dele? Porque ele sabia dos meus princípios, sabia Sim. que eu amava a Cristo, sabia que eu seguia a Cristo. E é por isso que ele recebe pessoas, não tão quanto eu, quanto os amigos que Sim. são mais próximos, né? Sim. E isso reflete. Eu também recebo na minha casa, que algumas vezes são... Muitas vezes. Célula de PG, né? E aí eu recebo pessoas lá que eu só recebo bem, porque a casa é algo íntimo, né? E só recebo bem porque cumpre o mesmo propósito que a gente, né? Querer ter sede na palavra, de compartilhar a palavra, né? De estar ali falando com as ovelhas e com os líderes, e abrir as portas da minha casa para minha bênção. Da mesma forma foi para ele. A gente foi por uma brincadeira, um pós-PG, né? Que tem os pós que... Pós que se estende, né? O O PG é na sexta, aí se encontra sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Aí sexta tem PG que não vai. E através disso foi que também eu também vi ele no encontro, Sim. no encontro de Jovens com Cristo, no JC. Foi onde da primeira vez que eu vi ele, eu vi um detalhe lá que não pode ser revelado, esse cara aí tá, né? E ele tinha chegado fazia 15 dias em Portugal, né? Foi mesmo, foi 2 semanas. 2 semanas em Portugal. E Eu Deus. nem tava aí ainda, né? Não existia o Wilton ainda aí. Existia. Não. E é o aproximar de Deus, ó. Foi no encontro, é na sua casa, às vezes nem se conhece, Exato. mas como a gente cumpre os mesmos propósitos, sabe que o irmão tem os princípios alinhados com o Sim. nosso, Deus aproxima. Por isso que a nossa conexão é forte, é agradável. E o que não se agrega nisso, né, à toa que vai acontecendo naturalmente, Exato. vai conectando novas pessoas, como aconteceu com o Ito. A gente já teve amigos que também foram para outras conexões também, Sim. sempre honrando Foram a enviados Cristo, para as foram enviados conexões. e assim vai. Porque sempre o alvo não é pessoas, é Cristo. Isso é bem claro para a gente e da forma que é para mim, para o Matheus e para o Wilton. Fala aí, A Wilton. gente tem N exemplos na Bíblia sobre amizade, né? O próprio Jesus, ele tinha uma amizade muito forte com Marta, Maria e Lázaro, a ponto de ir à casa deles conversar, ir à casa deles. A Bíblia não declara assim ao certo, mas a gente sabia que eles estavam presentes um na vida do outro. E é exatamente isso. A nossa casa, a gente abre para amigos que têm o mesmo propósito, que têm a mesma visão, o mesmo alinhamento. E aí, voltando aqui, como que eu conheci eles, né? É uma história até engraçada que eu já conheci o Arthur e a Gabi
É o Arthur, que é o que fica por trás das câmeras. Aí eu já conhecia ele, a gente já estudou juntos. E aí, terminou o terceiro ano, seguimos em frente. Fomos para a faculdade, Arthur e Gabi foram para um lado, a gente foi para o outro. Nunca, tipo assim, não ficamos inimigos, mas a gente não era próximo. Não estava mais próximo, assim, de todo dia se ver, de semana, enfim. E aí a nossa conexão era somente pelo Instagram, WhatsApp. E aí o Arthur sabia que eu era da igreja e tudo, e aí eles se converteram na Comunidade das Nações. E aí quando ele viu postando alguma coisa, ele falava, ei, vamos conhecer, vamos conhecer. Ele fez o vem e vê, né? Vamos conhecer a Comunidade das Nações e tal. Aí eu tinha uma certa resistência, porque toda a minha vida foi pautada em igreja. Então nunca tinha mudado, eu nunca tinha feito amigos em outra igreja. Meu círculo de amizades era ali, meu quadradinho era ali. Os amigos que eu tinha eram amigos de faculdade, de colégio, mas que não tinham o mesmo alinhamento que eu. E aí eu tinha um pouco de resistência. O Arthur dizia, vamos para isso. Eu disse, macho, eu não vou não posso. Eu inventava algumas coisas, às vezes realmente tinha coisa na igreja. E aí eu dizia que não podia. Aí teve um dia que eu me dei a liberdade de ir. E aí foi num dia, ele teve um dia assim, ó, macho, vamos PG, dá muita gente, é muita gente legal e tal, muita gente, eu preciso apresentar meus amigos e tudo. Aí teve no dia que eu fui, foi uma sexta-feira, pré-EJC, pré o evento, e deu tipo assim, 6 pessoas, o gato pingado. Aí ele pegou assim, ó. Não foi você, não foi Jonathan. Nós todos estávamos... Acho que foi, não foi Jonathan, não foi ninguém. Mas aí só foi nós, o líder, que era Alan, e o Arthur foi, a Gabi estava na EJC, o Arthur foi, a Rebeca e mais umas 2, 3 pessoas. A gente ali se apresentou e tal, teve toda a apresentação, aí disseram que vocês estavam na EJC. E aí, quando a gente entrou no carro, a Rebeca olhou para mim e falou assim, ó, meu amor, vamos fazer essa JC? É de jovem e tal, vai ser legal. Aí disse, vamos. Aí a Rebeca já tinha conexão com a Gabi, que estudou juntos, e com a Joyce, que tinham trabalhado juntos. Tá sendo tão falado esse assunto, né, rapaz? Vamos fazer também, né? Pode. Aí eu disse assim, meu amor, fala com as meninas, pergunta o endereço, pergunta a hora que a gente vai. Pergunta o endereço e a hora a gente vai. Beleza. Falou com a Gabi, falou com a Joyce. Aí disse, ei, como é que vai fazer pra ir e tal. Aí ela sacanagem pra gente e falou assim, ó, amiga, não pode. Porque a gente precisa apadrinhar vocês, alguém tem que apadrinhar. Aí eu olhei para a Rebeca e falei assim, meu amor, a gente não conhece ninguém. A gente nunca vai ser apadrinhado, a gente vai ser um eterno anônimo ali. Vai ser eterno anônimo. E aí, seguimos em frente. E aí a gente se casou, decidimos mudar. Fomos visitando. Aí conhecemos vocês, conheci o Jonathan, conheci o Matheus. E aí o Arthur foi apresentando a gente. E aí a gente decidiu mudar. E aí só... um gancho, que esse final de semana... Gente, eu ainda estou transbordando de alegria. Lembra que eu falei da... sem falar. Eu não vou me emocionar. Lembra que eu falei da JC, que eu disse que a gente nunca ia ser apadrinhado por um evento desse, porque a gente não teria amigos assim, porque minha cabeça era que eu teria só aqueles amigos, eu nunca mudei. E aí, esse final de semana agora, todos os amigos que estão aqui, Jonathan, Rogério, Matheus e Arthur, todos eles apadrinharam a gente em um evento de casais, que é o SCC, que é parecido com o de jovens. E aí aquilo ali me transbordou. Quando eu lembrei, que eu falei com a Rebeca daqueles a gente não vamos porque nós não temos amigos. E aí eu lembrei que Deus enviou pessoas como vocês, que nós estamos no ápice da amizade. Cara, aquilo dali transbordou em mim. Aquilo dali realmente foi algo que essa semana está sendo mágica para mim, está sendo realmente especial. E aí, mas é isso, ó, como você estava na sua transformação, você não tinha o confiar. Você falou para Deus que queria ter amigos, que você era um anônimo. Mas Deus estava no meio. E foi algo tão rápido que eu acho que 6, 7 meses já apareceu, já encaminharam a gente. Não, a gente quer que vocês a gente quer que vocês façam, nós vamos servir vocês, vamos servir. Mas, glória a Deus, vamos embora. A importância das amizades, né? A importância do quanto que você define o seu futuro pelo ambiente que você está e pelos amigos que você escolhe estar perto. É emocionante, vou falar sem falar, é emocionante o fato de ver que você gostou, de ver que a Rebeca gostou. Do ECC foi algo tremendo, creio que o John também tem sentido essa sensação, que foi o fato de abençoar, aproximar, amar uma pessoa, constranger em amor em relação a alguém que a gente quer tão bem como vocês. Então foi um final de semana incrível para nós, assim eu creio. E aí a gente se conheceu, né?
Nós todos nos conhecemos num PG, que hoje em dia até não existe mais, multiplicou. E aí na multiplicação, nós continuamos juntos com a missão de propagar ainda mais, de conectar mais pessoas a isso. E aí hoje nós somos liderados pelo Paizinho, pelo Matheus. E é isso, nos conhecemos, estamos levando adiante, estamos conhecendo novas pessoas, conectando novas pessoas. E esse é o nosso propósito. Amém. E aí, já também querendo puxar outro gancho, nós 5, fazemos muito pelo reino, certo? Cada um faz com a sua particularidade, cada um faz com aquilo que tem destreza, com aquilo que tem habilidade, mas que todos nós fazemos algo para o reino. E aí eu queria que o pessoal entendesse um pouco mais sobre o que nós fazemos para que o reino avance, como nós estamos na comunidade das nações, o que nós estamos inseridos, como que nós, não só na igreja, mas também fora a parte, o que nós estamos fazendo para que o nome de Jesus seja visto, para que seja louvado. Vou falar um pouquinho, tá? Então, em relação à minha pessoa, eu acho que talvez deste ponto em si seja um ponto bem mais atual, que reflete um pouco da nossa história e como o pessoal também vai conhecer um pouco sobre a gente. Vamos lá. Eu sou fisioterapeuta, eu me formei em 2021. Desde lá eu venho exercendo minha profissão, só que teve uma pausa nesse meio. 2022. Sim. Eu fui para Portugal, passei uma temporada em Portugal, morei em Portugal, onde a gente não tinha planos de voltar, mas aconteceram algumas questões que a gente teve que voltar. E com o propósito de levar o reino para lá, né? Com o propósito de levar o reino para lá. A questão foi o seguinte, eu me formei em 2021 e consegui já exercer da minha profissão. E consegui ser bem próspero financeiramente, eu consegui um leque de pacientes bastante assim, numeroso e com uma variedade grande. Só que aí surgiu um interesse nosso que era de muito tempo. Eu e a gente se conheceu porque queríamos morar fora. Queríamos conhecer vários países. Era algo em comum do casal, né? Algo em comum. A questão foi que Portugal surgiu como uma porta fácil para a gente. Sim. Não precisava de tanta burocracia. A gente já tinha um amigo lá que mora lá. Sim. E que fala muito bem de lá. E aí a gente foi para lá. Em Portugal, a previsão, o propósito era trabalhar na própria área de fisioterapia. Só que eu fui de braços abertos. Então, eu fui para ter o meu primeiro emprego. Consegui um emprego lá como vendedor. Sim. E aí, passei um ano fazendo isso. Não me inclinei para a área de fisioterapia. Quando eu voltei, eu falei assim, eu consegui juntar um tanto de dinheiro e aí eu vou querer empreender. Não vou voltar para a área de fisioterapia. Postei isso no meu Instagram. E aí, galerinha, tudo bem? De uma forma resumida, eu não vou mais para a fisioterapia, e eu vou tentar buscar outro ramo para que eu possa me engajar. No momento, eu não estou mais atendendo, porque quando eu voltei, algumas Sim. pessoas sabiam, elas queriam atendimento. E aí, quando eu fui nessa pegada de querer empreender, de querer pegar o dinheiro que eu tinha para poder investir em algo, 2 pessoas, na verdade 3 pessoas, porque minha sogra foi a decisiva. Minha sogra pegou e falou assim para mim: Mateus, Deus está mandando te dizer que o teu canto é na fisioterapia. Eita Deus. Deus está mandando te dizer que tu não vai curar só o corpo, só o físico. Tu vai curar a alma. Então, isso fica muito alerta também para as pessoas que acham que tem o evangelho e que a profissão delas não se encaixam. Com certeza. Deus quer te colocar num hospital, Deus quer te colocar num tribunal, Deus quer te colocar numa obra, Deus quer te colocar num negócio de empreendedorismo. Então, isso foi muito para mim. A forma de comunicação e interação que eu tenho diariamente com meus pacientes é muito forte. E esse é o grande ponto, né? Quem nós somos fora da igreja. Porque dentro da igreja é muito fácil ali eu dar glória, eu exaltar o nome de Jesus da boca para fora. Mas quem nós somos enquanto nós estamos no trabalho? Quem nós somos enquanto estamos sozinhos? E pegando o gancho do Wilton, até uma pergunta que eu ouvi em PG, inclusive no PG, né? Quem nós somos? Quem deve você fazer essa pergunta? A quem está mais ao seu lado, a sua esposa. Aí você vai saber se você, é verdade, viu? Se você é crente ou não. É a verdade. maior verdade. Ela vai dizer, porque ela lhe conhece muito bem. Ela é íntima. Se você quer saber se você é crente, pergunte para sua esposa, né? Que ela vai lhe dizer. Isso é uma boa... Sim. Tarefinha de casa agora. Continuando. Fala mais como é que tu
como é que você realiza lá e no seu trabalho, Pronto. faz conexão para ter as pessoas, os pacientes próximos a Deus. Então, aí o que acontece? Em relação a isso, eu trabalho na área de traumatologia. Então, meus pacientes são pacientes que sofreram acidentes, pacientes que realmente tiveram lesão a nível desportivo ou por sedentarismo, alguma coisa do tipo. Mas, então, eu estou ali com o paciente de 1 hora de atendimento. E eu não gosto que meu atendimento seja calado. Sim. Porque eu também creio que, à medida que meus pacientes eles se lesionem por traumas diretos a nível de acidente ou alguma coisa do tipo, Sim. existe muita parte emocional envolvida. Com certeza. Alguns dos meus pacientes já relataram para mim que o fato deles estarem com essa dor, e eu que despertei esse gatilho neles, foi o fato de eu perguntar para eles o que é que aconteceu no evento onde ele começou a sentir essa dor. Parente falecido, divórcio, doença na família. Então, muitas coisas se correlacionam, somatizam alguma coisa que você está sentindo no momento. Então, aí é onde eu sou porta. Porque aonde eu sou instrumento de Deus. Porque eu entendo do Evangelho, e não é para todo mundo, eu tenho que entender, e a sabedoria da minha profissão exige isso, que é entender a hora que eu tenho que falar. Então, na hora do meu paciente, eu entendo qual é a frustração, o anseio que ele está passando no momento, e é onde que eu vou ser porta, voz de Deus para a vida dele. E aí, acontece sim, não é todas as vezes, e eu entendo quais são as estações que devem acontecer. Acontece até de eu fazer oração para o meu paciente. Aconteceu até de um paciente meu se converter e aceitar Jesus no meu próprio atendimento. Porque entendi ali que era a situação, eu não podia ficar calado. Sim. Eu falei que eu não podia ficar calado. Era nessa situação que a minha profissão exige. O que eu vejo no Mateus é muita obediência a Deus, né? Ele relatou já pra gente, até pegando o gancho quando ele estava em Portugal, que o avançado reino dele era bem próximo dele. Quando ele foi para Portugal, ele foi vendo distante o avançado reino na família dele mesmo. Ele ficou distante da igreja. Ele não fazia mais devocionais, a importância da intimidade, o casamento. E a esposa dele, que era a chama em casa, chama de fé. Ela fazia o devocional, por mais que estivesse distante da igreja, ela ainda permitia. E eu vejo muita obediência, tipo, ele ouviu a sogra dele, continuou. Ele vê outras pessoas que têm as feridas e sabe como não está tocando na ferida, por estar íntimo de Deus, próximo de Deus. É a obediência de ouvir e acreditar, é confiar. De confiar em Deus. E o avançar é tão forte na vida dele que ele foi atrás que a maioria dos homens hoje procura é dinheiro. Hoje na Terra, o que não tem proximidade com Cristo é dinheiro. E ele foi além. Não, Deus, por mais ele ainda tem princípios. Por mais que ele nem acreditava, começou a acreditar, mas Deus é maior que tudo. Para mim estar tendo prosperidade em minha vida, ser próspero, eu tenho que estar próximo de Deus, eu tenho que estar servindo a Deus. E é isso, eu vejo muita obediência e o servir de Deus na vida dele. Eu acho muito bonito, tipo, uma pergunta, paizinho. Qual a distância entre tempo de você ter se convertido para a viagem? Em 2017 eu me converti, em 2022 eu viajei, setembro de 2022. A gente tem aí um intervalo de 5 anos, 17, 2022, 5 anos. A gente tem um intervalo de 5 anos de uma pessoa que não cria em Deus, pessoa que era ateu, para uma pessoa que decidiu levar o reino para um novo lugar. Uhum. E aí ele foi. Quando ele chegou lá, ele percebeu que aquela jornada, aquela mudança dele estava tomando um novo rumo. E aí a obediência dele, ele falou que lá ele estava ganhando muito bem, mas ele entendeu que as finanças não era tudo. Porque eu queria até que tu comentasse um pouco sobre isso, Mateus. Lógico, dadas as proporções, na medida que você quiser adentrar nisso, mas que você conversasse um pouco mais sobre o que você passou em relação ao seu casamento, em relação a como que foi o seu distanciamento com Deus, como que foi a sua relação com a sua filha, porque você já tinha uma filha, certo? Com amigos, com a igreja. Eu queria que você, na maneira que você quiser falar, adentrar, explicar um pouco mais para a gente sobre isso. Pronto, foi assim. Quando eu fui para Portugal, a gente já estava bem presente e frequente na igreja. Muito próximo do pastor Flávio, muito próximo de outros pastores, já era líder de ministério, porque como a igreja Senhor de Maraponga... Está na Senhor de Maraponga desde o início? Não. Entrou depois, não foi? Depois. Quando a CN Maraponga se formou, não tinha ninguém ainda.
Então, a gente já, como a gente foi no início, acabamos encabeçando e liderando alguns ministérios. E aí a gente estava bem frequente, bem próximo do pastor. E aí a gente preparou todos os passos para poder ir. Um dos nossos guias, um dos nossos ali... quem instruiu muito a gente na nossa viagem foi o pastor Bartolomeu. Sim. Que o pastor Bartolomeu instruiu o que é que a gente deveria fazer lá. Aonde ele, com outros líderes, falou para mim fazer o seguinte: você vai começar com um PG. Você vai começar liderando um PG. Você vai pegar pessoas chaves que estão em Portugal e que a gente já sabe que estão em Portugal e vai puxar esse PG. E você não vai ser desamparado de nenhuma forma. Você vai lá e a gente vai te dar o estudo, a gente vai te dar a preparação, a gente vai te dar o curso, a gente vai te dar isso. E a gente se sentiu muito amparado e seguro com o que a gente ia fazer. Quando a gente chegou em Portugal, a gente ficou mais ou menos uns 4 dias em Portugal, foi fazer a nossa lua de mel na França. A gente ficou 1 semana na França e voltou. Quando a gente chegou em Portugal, a nossa primeira prioridade para não gastar o dinheiro que a gente tinha levado foi justamente conseguir um emprego. E aí, a pergunta direta do pastor Bartolomeu e dos líderes que estavam com a gente: como é que tá? Vamos iniciar? Como é que tá? E aí, quando a gente falou, não, vamos esperar só um pouquinho, porque eu ainda não consegui emprego, a Joyce está tentando aqui e tudo mais. E aí, a Joyce conseguiu um emprego, primeiro que eu. Depois eu consegui o emprego, só que o emprego da Joyce era muito rotativo, era por escala. Ela trabalhava no restaurante. A gente não conseguiu montar o PG. E aí, foi levando. E aí, eu saía de casa 8 horas da manhã, porque era a hora que minha filha entrava, correndo todos os dias para pegar o autocarro lá, que aqui é o conhecido como ônibus. Todo dia eu me levantava 8 horas para deixar minha filha na creche e ir para o trabalho. Só que eu chegava em casa 1h30 da madrugada. Então, de segunda a sexta isso aí é inviável. Faltava o sábado e domingo para a gente fazer o PG. Sim. Só que a Joyce trabalhava sábado e domingo. A gente não conseguiu. E aí a gente também tentou ir para a igreja. Não conseguimos. A presença e o convívio com pessoas que têm o mesmo propósito com a gente viu o quanto isso é importante em Portugal. Eu comecei a ter conflitos no meu casamento, eu comecei a ter conflitos com a minha intimidade com Deus, eu não fazia devocional, eu não ia para a igreja, eu não conversava com Deus. À medida que a Joyce colocava os problemas para mim, eu falava assim, a gente tem que falar com líderes, sendo que depois veio o gatilho de que a gente tem Deus e que a gente tinha que buscar a Deus. E ele falava assim, não, a gente tem que falar com fulano, não vamos fazer isso não, que a gente tem que falar com fulano. A gente cogitou se separar em Portugal. Houve questões que aconteceram que a gente falou assim, não dá mais. A Joyce falou, eu vou voltar para o Brasil. E aí foi onde eu tive que pontuar várias questões. Eu ganhava absurdamente bem em Portugal, tinha pessoas que estavam à minha volta, que diziam que queriam o meu bem, mas não queriam o meu bem, porque estavam ali querendo mais o meu serviço, e eu via isso, apesar de interagir com eles, mas eu entendia que o meu propósito, do que eu vivo aqui, era totalmente diferente do que eu vivi lá, onde eu não conseguia falar de Deus, porque era reprimido, era repulsivo. E quando eu cheguei lá, e quando a gente viveu esse processo lá, a gente percebeu que estava se afastando cada vez mais. A nossa fala, a nossa forma de agir era totalmente diferente de mais ou menos 6 meses atrás, que foi quando a gente ainda estava no Brasil. Aí foi onde a gente decidiu, vamos voltar para o Brasil. Vamos voltar para o Brasil porque não dá mais certo. Dá para entender que não há uma vida próspera longe do Pai, na sua palavra. Não há vida próspera. Que em Deus fomos criados para termos um propósito maior do que até nós mesmos. E isso é muito claro na sua história. Por mais que prevalecesse lá, você visse a ganância de ter dinheiro do homem, eu consigo tudo com dinheiro, você se sentiu fraco. Você se sentiu fraco, porque você não tinha Deus ao seu lado, você se sentiu longe disso, e o princípio era tão forte que você de obediência voltou. E eu vou falar uma coisa que aconteceu em Portugal, onde para tudo que vocês têm, saibam as pessoas que vocês têm à sua volta. E recolha dessas pessoas, por mais que você não ache que as pessoas são as mais referências, as maiores referências para que você tenha à sua volta, saiba colher o que elas têm de bom, porque alguém tem sempre alguma coisa de bom para dar. O meu diretor era uma pessoa que era extremamente influente e eu queria ter essa influência dele. Pessoas que estavam à minha volta, que eram pessoas que tinham um coração bondoso, eu queria colher
mas o ambiente lá não era certo para mim. E eu ainda digo mais, Portugal não foi um tempo errado de Deus. Se eu tivesse me posicionado, talvez eu estaria em Portugal sendo um grande instrumento de Deus. Se eu puder ainda levar um pouco adiante essa conversa, eu acho, paizinho, que o que os pastores colocaram na sua vida, o que foi conversado, eu acho que aquilo ali era o seu propósito. Só que a gente não entende, muitas das vezes, o processo. A gente leva pela vida de José. A gente até comentou sobre isso em um PG. A vida de José, ele teve um propósito. Eu quero liderar pessoas, quero ser influente, mas que no processo não foi tão fácil. No processo não foi fácil. E a gente vê na sua vida que, por exemplo, você foi para Portugal, e aí quando chegou lá o processo não foi legal e você teve que voltar. E quando você voltou, uma das primeiras coisas que lhe aconteceu quando você voltou foi assumir a liderança de um PG. Que esse era o propósito inicial de você ter assumido lá. E a gente sabe disso, a gente tem a plena ciência que o propósito de Deus não morre. Não morre. Então, se teve um propósito realmente da Joyce e de você estar em Portugal e levar o reino lá, pode ter certeza que no momento certo, quando vocês estiverem preparados, isso um dia vai acontecer. Isso um dia vai voltar a acontecer. Me remete muito ao fato de ter bênçãos preparadas para você, para mim, para o Jonathan, para o Arthur. Existem bênçãos que estão preparadas e estão prontas para ser derramadas. Sim. A única questão é porque a gente ainda não está maduro o suficiente para receber. Porque se eu recebesse um PG na situação que eu estava, eu ia atrapalhar, eu ia, possivelmente, a palavra é forte, arruinar vidas que estavam sendo confiadas a mim. Então, acontece que o seu posicionamento vai definir o tempo em que você vai receber a sua bênção. Deus quer derramar a bênção através da sua vida. Só que você precisa estar preparado, posicionado, maduro para receber e agarrar aquela bênção e tomar posse daquela. Isso me ensina que o que ele tem para a sua vida é abençoar pessoas. E por mais que esteja, que o coração de Deus é alegre. Ele fez para um propósito de estar junto. E isso, a chama que voltou e você viu que estava se apagando. É sobrenatural falar sobre isso. Porque a gente consegue falar sobre abertamente, aqui mais calmamente, com clareza, quando a gente está íntimo. Sim. No caso do Mateus, ele soube dar a volta por cima, literalmente, né? Porque ele era íntimo, querendo ele estando distante, ele não conseguia cumprir o princípio que ele queria, que era estar abençoando outras pessoas, falando de Deus. Isso fez ele voltar. Sim. Verdade. E aí, trazendo agora a minha, né? O que é que nós estamos fazendo para o reino? Eu estou na Comunidade das Nações faz bem recente, salvo engano a gente já está 7, 8 meses, mas antes disso, a gente, da antiga igreja que eu tinha até comentado e tal, lá eu proclamava o reino por meio da palavra. Eu tenho a certeza que o meu chamado é esse, é por meio da palavra. Existem pessoas que é por meio do louvor, existem pessoas que é por meio da música, do instrumento. Eu tenho a certeza que o meu é por meio da palavra, e aonde eu tenho oportunidade, aonde eu posso falar, aonde eu tiver abertura, eu falo. Você fala muito da fisioterapia, eu também estou inserido no meio onde, como eu sou engenheiro, estou inserido no meio onde existem pessoas que olham para mim, olham para outras pessoas que também trabalham comigo, como se fosse assim uma pessoa que está lá em cima, como se fosse uma pessoa realmente que tem um padrão mais elevado, tem uma vida melhor. E aí eu tento mostrar a eles, a essas pessoas, que na minha vida tudo é Jesus, na minha vida tudo é Deus. Nada é meu, nada é sobre mim, nada é por mim, tudo é por Ele. Tudo é por Ele. Eu só quero que eles vejam a Jesus, vejam a Deus em mim. E aí eu tento, da melhor maneira possível, constranger eles por ser uma pessoa benéfica a eles. Onde outras pessoas que estão no mesmo cargo que eu, muitas das vezes não fazem isso. E eu preciso constranger eles em amor para que eles vejam Jesus em mim. E aí, no momento certo, onde tem a oportunidade, eu entrar e falar. E aí, essa é a forma que eu encontro de proclamar mais ainda o reino. Certo? É levando a palavra. A gente tem o nosso PG e tem algumas oportunidades que a gente tem a oportunidade de levar o estudo. Aí a gente se dedica, leva o estudo, existem pessoas ali que estão carentes, existem pessoas ali que foram para ali numa sexta-feira à noite, e elas estão
cansadas da semana, cansadas da rotina, mas que elas precisam ir porque elas estão sedentas. E esse é o nosso papel. Nós, que já estamos no PG há um bom tempo, que já chegamos quando o PG multiplicou, a gente precisa ter essa missão e esse papel. E eu tenho a plena certeza que essa é a minha missão no mundo. A minha missão no mundo é proclamar o reino dele por meio da sua palavra, por meio da Bíblia. E eu creio que no seu trabalho, né? Uma das formas de você mostrar e da outra pessoa querer criar uma curiosidade ou alguma dúvida sobre o que é que está acontecendo com o Hilton, ou o que é que ele faz, é por forma da mansidão, do amor. Exato. Às vezes você não fala a palavra Jesus, você não fala a palavra Bíblia, mas quando você vai falar com uma pessoa, você vai instruir ou ter paciência por alguma frustração que aconteceu, algum problema numa obra, por exemplo. Sim. A sua mansidão, o seu amor constrange a pessoa em relação a querer conhecer o que te transformou, o que te faz ficar mais avivado. Exatamente. Eu É acho exatamente isso. Eles perguntam, às vezes não verbalmente, mas talvez no seu interior, eles perguntam por que nós somos diferentes. Por que nós agimos assim. E aí a gente volta para aquele ponto que nós somos a Bíblia que eles estão lendo. Nós precisamos ter exemplo. E esse é um dos pontos em que eu consigo falar sobre Jesus, eu consigo adentrar. Primeiro a gente constrange, para quando a gente tiver a oportunidade, a gente plantar a semente, e eu tenho a certeza que ela não volta vazia. Não volta vazia. Tudo que é plantado, um dia germina. Literalmente você faz o ver e ver, né? No seu trabalho. Literalmente. Está convidando, vendo os seus atos, a sua atitude, como você age com a sua esposa, porque isso interage demais. Exatamente. A forma que você conversa no almoço lá com eles. Exatamente. Que eu lhe aproximo, você conta histórias que você se sente que as pessoas veem o amor de Deus, o seu amor por Deus. Às vezes até um presente simples. Às vezes um simples, por exemplo, um prato de comida, um bolo, levar algo assim, é algo que a gente já tem a oportunidade de falar, sabe? É algo de falar que aquilo dali eu não estou dando porque eu sou bom. Eu estou dando porque quem está comigo é melhor do que eu. Eu estou dando porque aquilo que eu estou dando a ele um dia já foi me dado. Aquilo um dia já foi me dado. E esse é o encaixe que a gente tem para conseguir engatar Jesus na vida deles. E o que eu mais fico assim fascinado é como a gente não pode ficar calado, né? Você é ali, a gente está sempre, por mais que a gente ache que a gente não é notado, a gente sempre está sendo observado por alguém. Sim. Alguém sempre se referencia em nós a querer fazer alguma coisa. Você tem uma posição superior a algumas pessoas da sua Sim. obra, do seu trabalho, e você está sempre sendo notado. E aí se tornar referência para algo, se comportar de forma diferente, ou ter posicionamento diferente em relação a uma situação de raiva, de amor, de êxtase, de alguma situação que aflora os seus sentimentos, é a forma como você vai abordar, como criar curiosidade, criar interesse na outra pessoa de querer conhecer o que tu conhece. Exato. De ver o que ele está assistindo, falamos aqui em podcast, né? Às vezes nem percebe, as pessoas estão vendo, você está vendo o quê? E às vezes as pessoas estão vendo podcast que nem agrega a vida dele. Agrega. Passa isso aqui, às vezes a gente por nada está compartilhando. E você acha que você nem sabe o tanto de sabedoria, a expansão de sabedoria que você tem sobre Deus, que muitos têm o mínimo. Exato. Porque você está sempre Exatamente. dentro do conhecimento. Aqui o que nós mais busca aqui dentro de nós três, e entre nós 5, né? Os 3 estão aqui, os 2, é sempre aprender. Esse é um dos princípios que a gente cumpre, e está sempre aprendendo. Por mais que um esteja mais aprofundado de uma palavra, mas a gente está sempre querendo aprender com o outro isso, de estar junto, de estar compartilhando. E esse foi um dos motivos da gente ter criado o podcast. Trazer pessoas aqui para nos ensinar, nos constranger, como que eles também amam, como que eles também seguem aquilo que eles fazem, e a gente vai levar isso à frente. Eu acho muito legal, eu vou só enfatizar algumas questões aqui que o Jonathan falou. A gente consome muito conhecimento desses 5 amigos aqui. A gente está querendo absorver o máximo de nós 5. E eu acho que isso é o que traz mais pureza em relação à amizade, que é o fato de eu querer aprender diariamente alguma coisa com o Arthur, com o Rogério, com o Wilton, com o Jonathan. Sim. Então, eu tenho certeza que o Jonathan tem muito a me ensinar. Que o Arthur, ele tem muito a me passar em relação a algumas visões que ele está vendo e eu não estou vendo. Exato. Eu aprendo, escuto muito com o Rogério.
Muito. Às vezes eu paro para ver ele, para escutar o que ele tem para me ensinar. O Wilton, ele tem um coração assim, uma paciência, uma forma de levar a vida e que eu estou de olhos atentos. Então, desses 5 amigos aqui, eu vejo como uma forma como Deus colocou para que a gente pudesse transmitir. O podcast vai ser uma forma para que você escolha as pessoas que você quer estar na sua volta e que não para aqui. Sim. E que a gente tem que agregar mais pessoas para experimentar desse amor, para experimentar dessa amizade, não para aqui. Então, foi uma forma que você falou da gente estar sempre se conectando e sempre absorvendo conhecimento do outro. É o coração ensinável. Deus nos ensina isso, ter um coração ensinável. E aprendendo um com o outro, né? O que eu vejo no Hilton, ele tem muita sabedoria e repassa para a gente de uma forma que a gente consegue interpretar, que não é fácil, não é fácil. O paizinho, ele consegue ter histórias relacionadas ao nosso cotidiano para estar próximo de Deus, entendeu? Para estar mais próximo da palavra. O Arthur, o serviço do Arthur de servir a Deus, por mais que seja o maior, Quase todo culto está lá transmitindo. Enorme. É um homem que honra o que Deus tem para ele de estar servindo. E quem serve prospera. Quem serve prospera, né? Pega a visão. O Rogério, com a sabedoria que ele tem, né? Que é um médico, né? E também nos instrumentos, né? Muitos instrumentos que ele leva, servindo com vidas, com pessoas, com a palavra dele, é algo espetacular. Cada um tem um ponto de chave para cada um. E alguns veem também o meu, tanto como pro empreendedorismo, né? E tá a prosperidade plantada e tá ali do mesmo. Não, isso aqui também é do mesmo jeito. Servir, né? Porque o Jonathan tem negócios assim, eu ainda não tenho isso, mas eu tô ali no meio dos meus irmãos, são iguais a eles. Sim. Eu sirvo a eles. O que eu tenho amor é a Deus, não é dinheiro, nem empreendedorismo, não é o que tá. Isso não está acima de mim. A gente sabe do nosso princípio, da escala que a gente tem, que é Deus e família e trabalho. E isso é muito claro. E isso eu tento transmitir o máximo, de estar servindo e sendo igual aos outros. Por mais que algumas situações eu tenha possibilidade de ter vantagem, mas não, estamos no mesmo barco, estamos juntos, estamos na mesma conexão, porque eu não sei de tudo, eu estou aqui para aprender com o Wilton, com o Matheus, com o Arthur, com o Rogério, com os demais irmãos que a gente tem conexão. Amém. O Jonathan, ele vai falar agora sobre, mas é algo que eu já queria deixar bem claro, bem aberto, que eu acho que a parte que ele serve é uma das partes que mais me cativa e mais me impressiona, que é com o coração. E ele vai falar um pouco mais, depois eu dou um adendo que é gravado na minha mente até hoje. O avançar do reino na minha vida, e para transmitir pessoas, de multiplicar o amor de Deus, né, é sempre servir ao próximo, sendo com doações, ajudando entidades, caridades, gente que eu nunca vi na minha vida, e por se tratar de irmão, de estar ali sempre na honra. Vou conversar, Jonathan, você é um dos únicos que chega aqui na palavra e você não conhece ninguém, e você só confia na minha palavra que eu prego a Deus. Eu tenho um pastor, porque a gente não comenta isso, né? Porque não é para estar explanando o que você faz, né? Você tem que mostrar só para Deus. Exato. Eu só mostro para Deus, né? À toa que nas minhas redes sociais não viram um pouco do meu casamento, né? Algumas pessoas me perguntaram, vou chegar lá, né? Algumas pessoas me perguntaram por que eu estava fazendo aquilo, né? E para mim aquilo era algo normal, assim, ultra normal, entendeu? Não era cor de outro mundo, assim, era mais que normal. E assim, o avançar vem desde que eu já pesei 130 quilos, né? E vem através disso. Por quê? Eu comecei a ter mudanças de hábitos. Eu não consumia mais bebida alcoólica, eu comecei a ler mais, porque eu tinha outros hábitos e para absorver, para emagrecer, eu tinha que mudança de hábitos. Isso eu tinha constantemente. Só que não, era Deus escrevendo minha história. Era Deus fazendo eu mostrar para outras pessoas que as minhas mudanças seriam refletidas. Sim. Seriam uma chama para aproximar e multiplicar o amor dele. Deixa eu te perguntar uma coisa. A tua mudança de hábito de vida em relação à bebida ou a nível de alimentação mesmo, de emagrecimento, começou antes da conversão ou depois da conversão? Foi antes. Antes da conversão? Que eu falo que Deus estava escrevendo. Porque se eu tivesse aceitado a Deus ainda na bebida, seria mais difícil para mim, porque o meu círculo de amizade seria outro. Exato. Deus foi tão bom comigo que Ele mudou o meu círculo de amizades, Ele foi mudando um a um, e quando eu me vi dentro, eu já passei
nem não sinto, não tenho vontade, não tenho um vício de nada, porque eu já estava tão próximo, Deus já foi caprichando, novo ser, né? um novo homem, né, para ser literalmente admirado, que às vezes a gente busca a admiração de Deus, né? E ele vai com sinais mostrando pra gente. O avançar do reino é isso, é mostrar as mudanças que, isso aqui, esse é meu resultado. Isso eu devo a Deus. Isso eu devo a Deus me deu a proporção, a sabedoria para mim conquistar e atrair, estar perto de você, entendeu? E eu ajudo em questão de cesta básica, né? Vou falar aqui do meu casamento, né? Meu casamento, no convite, era que eu me casei faz 2 meses, né? Que foi até isso, fez mudar na igreja, né? Tá próximo, que o avançar do reino também vem nisso. Porque eu queria mostrar para outros casais que eu convivia que, tipo, para mim, casamento era estar em casa. Eu estava em casa, estava casado. Você precisava se aliançar com Deus e sua esposa, né? Exato. Pensar em alinhar a Deus. E família, né? Eu queria isso, mas não tinha. Não tinha aquele de ter abençoado, de ter aliança, literalmente aliança, né? Uhum. De ter aquele dia, né? E isso me fez... Foi as mudanças que vem acontecendo na minha vida e mostrando, né? Teve gente que já olhou para mim... e fez impactar também perder a mesma perca de peso, de estar indo para a igreja, de querer conhecer a minha igreja. Como é a tua igreja? De eu ter atitudes de a pessoa, poxa, você não teve essa atitude de ver isso e como é isso, entendeu? Sim. E faz a pergunta. Aí vem ver, né? Vem ver, não, eu faço ver. parte dessa igreja e isso não compacto com meus princípios e não agrada a Deus eu estar fazendo essa, né? E o avançar vem nisso, de estar próximo, de agregar, né? De atrair pessoas na mesma intensidade que eu fiz, né? Das minhas mudanças. O que eu tinha falado no início, tinha dado uma breve falada sobre o Jonathan, é que no casamento dele, achei interessante, que geralmente quando a gente se casa, a gente pede presentes para nossa casa, né? A gente coloca presentes de casa. E aí a lista de casamento, ou a lista de presentes de casamento do Jonathan era cestas básicas. Bíblia, para fazer doação. E aí uma coisa assim que eu olho para o Jonathan e eu vejo é a generosidade, o quanto ele é generoso com o que Deus deu a ele. E eu acho que por isso ele é próspero. O Jonathan é próspero porque ele tem um coração generoso. E é isso que eu olho para o Jonathan e vejo, sabe? Uma vez eu até conversei com ele, eu disse: "Ei, Jonathan, um dia eu quero ser generoso, que nem tu. Quero que Deus me dê a generosidade que Ele lhe deu. Porque isso para mim, é uma das formas mais lindas de você transmitir o Evangelho, de você mostrar o amor de Deus através da sua vida. Eu vou falar isso e eu não vejo como muito cuidado, né? A nível das pessoas pensarem, porque a gente tem que ser cuidadoso com as nossas palavras. Mas eu não vejo como falta de responsabilidade. Sim. Eu vejo como uma gratidão e confiança de que o que você está dando para o outro, Deus vai te abençoar. Exato. Não se assemelha no fato de Deus, eu estou dando aqui, mas eu só estou dando porque eu espero que você dê. O que o Wilton está falando é que você é generoso, você dá porque você gosta de agradar e você gosta de cuidar das pessoas e você gosta de estar presente ali em momentos que as pessoas precisam de você. E a volta disso é Deus lhe abençoando de forma poderosa. É uma forma de gratidão e de confiança a Deus de que o seu não vai ser desamparado. O teu vai ser garantido. Exatamente. E que você está tirando ou atribuindo do seu para ajudar outras pessoas. O que eu vejo é que muitas das pessoas hoje em dia elas fazem para receber aplausos, receber fama, receber mais dinheiro, O Jonathan, ele recebeu para dar. O Jonathan fez o contrário. Ele recebeu e a partir do que ele recebe, ele entrega. Exatamente. A partir do que ele recebe, ele entrega. E eu acho que isso enfim, não é sobre o Jonathan em si, é sobre Deus, mas isso é a forma que ele serve. Leva né? isso, e assim, né? eu levo até uma história que eu vi há um pouco tempo, né? De você se vir certo. Que às vezes a gente vê irmãos dizimando, frequentando a igreja, mas tem alguns detalhes que não faz ele prosperar. Você tem que, tipo assim, fez refletir em várias áreas da minha vida. Tanto de amizade, no que eu fazia de errado, não agradava a Deus. O que eu via, isso aqui eu não estou prosperando. E aí, um compartilhar de estar com amigos, eu fui enxergando de estar mais próximo da palavra. Eita, isso aqui eu sou falho. Deus não agrada isso. E para mim era algo normal.
era algo normal. Vou contar até uma história que eu já ouvi, né? De um cara que morava nos Estados Unidos, um país próspero, né? Que é o dólar e é um dos mais ricos do mundo. Potência mundial, né? Potência mundial. E o cara trabalhava lá, de 9 às 18. Sim. E aí um profeta perguntou a ele, no seu trabalho, você trabalha que horário? O seu contrato diz o quê? De 9 às 18. Mas Deus me diz que você todo dia rouba 2 horas do seu patrão. Você rouba 2 horas do seu patrão. Não adianta você estar dizimando, você estar próximo, você está tirando de outro. Por isso. Às vezes para ele era algo normal. Normal era acontecer aquilo, de estar roubando as horas, mas Deus estava vendo aquilo, algo maior, por mais que ninguém esteja vendo, Deus estava vendo aquilo. As pessoas às vezes esquecem disso, pensam que é só... Ele estava sendo obediente até do que muitos, que era dizimando, ir na igreja, querendo cumprir, mas ele fazia algo de errado que não fazia ele prosperar. E isso vem disso, por mais que seja generoso, você tem que observar o que você faz, os seus atos, no dia a dia. Porque não é só estar ali na igreja a hora lá, não é estar no PG aquela hora, não. É as outras 24 horas, as outras 22 horas, as outras 20 horas. Exato. E Deus, estando contigo, Ele vai observar cada detalhe. Você bota projetos você pode até confiar, mas Deus, se Ele está fazendo isso, Ele pode, numa obra maior, acontecer isso. Isso é tão claro, assim, são coisas tão simples. E a gente, às vezes, não consegue enxergar e não consegue entender, observar, né? E não é somente... ser o generoso, é ver e ter obediência e ver o que não agrada, literalmente não agrada a Deus. Sobre essa questão de dar para receber, a gente já entra no último ponto que a gente quer conversar, que é sobre qual o propósito da gente no Skycast. Exato. E a gente queria muito basear o nosso propósito num texto da Bíblia, e eu queria muito pedir para o Matheus fazer essa leitura para a gente. Ela vai ser norteada em Mateus 25:14. E aí são 16 versículos, mas eu queria muito que a gente lesse, porque é literalmente o que vai nortear o nosso Skycast. Amém, então. Mateus 25, a partir do verso 14. O reino dos céus também pode ser ilustrado com a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Ele reuniu seus servos e lhe confiou seu dinheiro, dividindo-o de forma proporcional à capacidade deles. Ao primeiro, entregou 5 talentos. Ao segundo, 2 talentos. E ao último, 1 talento. Então foi viajar. O servo que recebeu 5 talentos começou a investir o dinheiro e ganhou outros 5. O servo que recebeu 2 talentos também se pôs a trabalhar e ganhou outros 2. Mas o servo que recebeu 1 talento cavou um buraco no chão e ali escondeu o dinheiro de seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor voltou de viagem e o chamou para prestarem contas de como havia usado o dinheiro. O servo a qual ele havia confiado 5 talentos se apresentou com mais 5. O senhor me deu 5 talentos para investir e eu ganhei mais 5. O Senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena. E agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. O servo que havia recebido 2 talentos se apresentou e disse: o Senhor me deu 2 talentos para investir e eu ganhei mais 2. O Senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Por último, o servo que havia recebido 1 talento veio e disse: eu sabia que o Senhor é homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Tive medo de perder seu dinheiro, por isso o escondi na terra. Aqui está ele. O Senhor, porém, respondeu: servo mau e preguiçoso. Se você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei, por que não depositou meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido os juros. Em seguida ordenou: tirem dinheiro deste servo e deem ao que tem os 10 talentos, pois ao que tem mais lhe será dado, e terá em grande quantia. Mas do que nada tem, mesmo o que não tem, lhe será tomado. Agora lancem esse servo inútil para fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes.
A gente quer muito nortear o nosso Skycast, nosso podcast, nessa palavra. A gente crê piamente que Deus nos entregou algo que nós precisamos retribuir. Nós não podemos enterrar. Deus entregou para o Jonathan, para o Rogério, para o Matheus, para mim, para o Arthur, algo que nós precisamos levar adiante, algo que nós precisamos levar a outras pessoas. E é algo que a gente estava até conversando sobre antes, um pouquinho nos bastidores. A gente conversou sobre o propósito de Deus em nossas vidas. Aquilo que Deus começou em nós não pode terminar em nós, não pode morrer em nós. Nós precisamos passar adiante. E é justamente isso que a gente quer. A gente recebeu 5 talentos, a gente recebeu 2 talentos, a gente recebeu 10 talentos, não interessa. O que interessa é, na hora de pagar a conta, na hora da gente retribuir a Deus, que a gente retribua com o dobro, que a gente retribua com o triplo. E é justamente isso que a gente quer. A gente quer trazer pessoas para cá, para que elas entreguem a vocês que estão nos assistindo, entreguem a vocês também o talento deles, que mostrem o talento deles para vocês, que cada um de nós mostre esse talento. Eu acho incrível o fato de nós estarmos aqui hoje, com tudo que Deus já fez na nossa vida, e ainda assim a gente está querendo entregar isso a outras pessoas. Exato. É uma forma de amor onde não termina na gente. Esse transbordar do amor de Deus, existem 2 fases. Na minha visão, eu vejo a fase de ser cuidado, Sim. onde você está encontrando Jesus, onde você está reconhecendo Ele, e a fase do cuidar. Essa fase do cuidar é onde você pega o seu talento e vai multiplicar, e vai propagar, e vai falar exatamente o id de Deus. Então, quando eu estou sendo cuidado, a atenção está em mim. Mas quando eu entendo de que o amor de Deus não para em mim e que eu posso avançar para que outras pessoas... Cara, é uma sensação incrível, por exemplo, se eu visse minha mãe e meu pai entregando a sua vida para Jesus. Foi incrível para mim, foi emocionante. Me emociona até hoje, o dia que eu me converti e levantei minha mão para que eu recebesse Sim. Jesus. Mas o nível de sensação que eu sentiria se eu visse isso, porque um dia eu já falei uma palavra para o meu pai e para minha mãe, do que eu vivo e do que eu experimento vindo do amor de Deus, não pode parar em mim. Eu não posso deixar. E às vezes a gente coloca pessoas em patamares altos, que eu vou falar muito do amor de Deus para os meus amigos íntimos e para minha mãe e para o meu pai. Mas tem uma pessoa do teu lado que passa todo dia do teu trabalho e tu precisa falar do amor de Deus na vida dele. Tu precisa ser essa ponte. Eu vejo isso tanto no seu trabalho, né? Que você relatou aqui para a gente. Nos seus pacientes, você não sabe nem quem é e está ali falando de Deus, né? Exatamente. Vejo na sua influência de estar com amizades, não sendo os visitantes do PG, porque Sim. já tem uns que já tem mais intimidade, você querer trazer o mesmo para eles também, né? Ver na igreja, a nível de amizades que a gente tem nem conhece, o que você compartilha nas redes sociais, né? Isso é um multiplicar, que a gente às vezes se pergunta se está no caminho certo, e tudo está aqui, está escrito aqui, de uma forma que hoje você entende, hoje o Wilton entende, hoje o Jonathan entende, hoje o Arthur entende, hoje o Rogério, que tudo é baseado Sim. na Bíblia, na palavra de Deus, que foi escrita há mais de 2000 anos, e a gente ainda fazer o que está escrito aqui. Isso é mágico. Quando a gente vai aproximando e vendo que uma história dessa, o que a gente faz, que é na palavra de Deus, está escrito, isso nos deixa ver que o multiplicar é isso, é de trazer, de abençoar irmãos, de falar a palavra, e é isso que você faz, e é o caminho que está escrito. É uma coisa que eu vi hoje sobre isso, é de que essas frases, essa palavra, está tudo aqui, é tão real. A gente precisa abordar de forma diferente, metodologias diferentes, para alcançar mais pessoas, mas está tudo aqui. Tudo. O que eu ouvi falar foi sobre prosperidade financeira. Existem milhares de livros e milhares de palestras de coaches falando sobre prosperidade financeira, do que fazer e do que não fazer. Sim. E não existe nada inovador, Que não nada de esteja novo aqui. que não esteja aqui. O livro de Provérbios é isso. Exato.
É o fato de a Bíblia ter tudo o que você precisa. E aí existem pessoas que são levantadas como pastores, evangelistas, ministrantes, coaches, não importa a vocação dessas pessoas na forma de ela abordar o que precisa ser passado. A questão é que está tudo aqui, ela precisa propagar isso. E a pessoa quer escutar através do podcast, o propósito do podcast foi colocado aqui, para que através da nossa fala, da abordagem do Wilton, que é uma forma diferente, da minha abordagem, da abordagem do Jonathan, assim do Rogério ou do Arthur, em ter essa ideia do podcast, é propagar aquilo que a gente tanto recebe, propagar aquilo daquilo que a gente tanto vive, tanto a gente tem experiência em relação a algum assunto. Algumas relações aqui, como empreendedorismo, a saúde, ou mesmo a forma de pregação, a palavra, você tem muito o dom de passar a sua mensagem, foi dada por Deus, a gente não pode deixar morrer na gente. Sim. Essa habilidade tem que ser propagada. E o podcast é uma forma disso. Eu acho que é algo que a gente precisa estar muito bem ciente. A verdade é algo que Estevão, quando levou a verdade, ele foi apedrejado. Jesus foi à cruz porque ele era a verdade. E nós precisamos continuar com essa verdade. Independente do que aconteça, nós precisamos continuar com essa verdade. E o nosso podcast vai ser pautado nisso. Vai ser pautado em Deus, vai ser pautado em família, vai ser pautado na nossa prosperidade, no nosso emprego, como que nós podemos avançar nisso também. E é isso. E na importância também de amizades que te levam a Deus, né? Exato. Que estejam mais próximos de Deus, né? Isso que foi o início do podcast. A gente está aqui devido a isso, né? A família, amizades, Deus primeiramente. Eu queria finalizar a minha fala, vocês ainda vão finalizar de vocês, fazendo um convite a você que está nos ouvindo. Escute isso, se você quiser colocar no YouTube e escutar assistindo, amém. Mas se você quiser colocar na ida do seu trabalho, lavando uma louça, varrendo uma casa, dê uma oportunidade para que a gente seja canal, para que você possa entender o nosso propósito aqui em passar essa mensagem, porque essa mensagem vai chegar através de você e você vai ter que ter a posição de buscar, porque teve a curiosidade um dia de escutar um podcast. E a gente influencia você a escutar vários outros podcasts, ler livros, assistir pregações, ministrações, palestras de coach. O que você precisa é ter a busca, ter a sede pela busca do conhecimento. Exato. E aí o nosso podcast, nosso propósito é justamente esse, levar essa palavra de uma maneira onde 5 amigos se juntaram, onde 5 pessoas, onde tem origens diferentes, mas com o mesmo propósito de passar uma mensagem clara, de passar uma mensagem madura, de passar uma mensagem transparente e do quanto que Deus nos transformou em relação a tudo que a gente está vivendo hoje em dia. E com histórias comuns, né? Que, tipo, você pode viver o que o Wilton viveu, o que o Matheus vive, o que o Jonathan vive, que aqui só foi relatado de nós 3, mas nos próximos episódios será compartilhado aí do Arthur e do Rogério, que é o cotidiano, de estar próximo, que é o normal. Isso, o que você faz diante da sua profissão, no cotidiano, com a sua família, de estar próximo de Deus e estar agregando, multiplicando o amor de Deus. Então é isso. Esse foi o nosso primeiro episódio, onde vocês conheceram um pouco mais sobre nós. Nosso próximo episódio vai ser lançado próxima semana. Esse vai ao ar, está indo ao ar agora, dia 3, na quarta-feira. E o nosso próximo episódio vai ser lançado ao ar na próxima semana. Nós já temos um convidado e, por ocasião, é um convidado muito especial. Muito especial. Muito especial, que foi basicamente o início da nossa... amizade, né? Nossa amizade. Se deu por conta dele. E nós te convidamos. Segue o nosso canal no YouTube. Se inscreve. Se inscreve no canal, ativa o sininho. E agradecemos demais. Só gratidão para quem esteve aqui conosco, ouviu o que a gente tinha para falar sobre a história de cada um e de compartilhar o amor de Deus e os propósitos de cada um aqui que foram lançados em sabedoria, em histórias e no seu cotidiano e na família. Então muito obrigado. Gratidão. Estaremos no Instagram, YouTube, Spotify, todos como SkyCast, certo? E nós temos origens diferentes e propósitos alinhados. Amém. E fique conosco. Até a próxima.